Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante sobre a pregação e a palestra. Então preste bastante atenção que este é um assunto muito importante para nossas almas. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Segundo o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Se não houver profecias, isto é, mensagens reveladas por Deus, o povo se corrompe, ou seja, abandona a sã doutrina e se entrega aos seus próprios desejos. Um bom exemplo disso está registrado no livro de Juízes, capítulo 2, dos versículos 10 ao 23, onde, com a morte de Josué, o povo de Israel abandonou o culto a Jeová Deus e passaram a adorar os Baalins. Todavia, quando o Todo-Poderoso suscitava juízes, o povo se achegava a Deus, porém, falecendo o juiz, voltavam a praticar o que era mal perante o Senhor. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a segunda carta a Timóteo. Ele também tinha convicção de que só sairia do cárcere para a morte. Por isso, ele convoca solenemente diante do tribunal de Cristo a Timóteo para proclamar a palavra de Deus. A palavra empregada pelo apóstolo foi diamarturomai, que pode significar acusar seriamente, testificar ou confirmar algo pelo testemunho. Assim, Paulo estava querendo dizer: Timóteo, eu confirmo de maneira séria, na presença de Deus e diante do tribunal de Cristo, que você tem autoridade para proclamar a palavra de Deus. O apóstolo acrescenta que Timóteo deveria insistir em pregar, corrigir e repreender com perseverança e ensino, seja o momento oportuno ou não. Desta forma, a palavra deve ser ensinada em qualquer circunstância. Mas alguém pode dizer: o povo está sofrendo, precisa de uma consolação. Deus está falando por essa palavra. Se não ensinar a minha palavra, o povo vai se corromper. Mas se eu pregar isso, o povo não vai gostar. Deus está dizendo: se não pregar a minha palavra, o povo vai se corromper. Deixa o povo ficar com raiva. Deixa o povo ficar magoado. Mas insiste em corrigir. Persevera em repreender e não deixe de ensinar. O apóstolo Paulo explica
o porquê para se insistir em ensinar a palavra. Pois, segundo ele, chegaria o tempo em que o povo não compreenderia os santos ensinamentos de Deus e ficariam irritados aos ouvi-los. Mas se cercariam de falsos mestres que, no lugar de pregar a palavra de Deus, pregaria aquilo que o povo deseja ouvir. E isso é o que está acontecendo hoje. Vemos as igrejas que pregam vitórias, prosperidade, exaltação de pessoas, queda dos inimigos e coisas semelhantes lotadas. Observamos vídeos e mensagens sobre estas mesmas promessas, com um número gigantesco de curtidas, compartilhamentos e visualizações. Vislumbramos cantores no auge do sucesso, cantando músicas que abordam os mesmos valores. Contudo, onde se prega a palavra de Deus, são poucos os que a desejam. Diante deste cenário, cresce cada vez mais o número de palestrantes que, para alcançar a fama e o sucesso, falam ao povo aquilo que eles querem ouvir. Eu os chamo de palestrantes, porque pregadores, arautos de Deus, têm o compromisso de agradar a Deus, mas os palestrantes têm a obrigação de agradar seu público. Houve um profeta em Israel que exortou o povo por longos anos sobre o perigo de acreditar nas palavras destes falsos profetas. Jeremias adverte o povo nos seguintes termos: portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Não nos iludamos. Os arautos de Deus não se preocupam com o número de seus ouvintes. Conforme está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 6, dos versículos 66 ao 69, muitos discípulos deixaram de seguir o Senhor Jesus por causa do tipo de suas pregações. Mas ele ainda pergunta quem mais gostaria de ir embora. Como Paulo exorta a Timóteo, devemos permanecer conscientes, acordados, espertos ou vigilantes em todas as coisas, para não serem enganados pelos movimentos triunfalistas. Assim, com paciência, suportemos as críticas e aflições e perseveremos em anunciar o verdadeiro Evangelho. Afinal, como disse Jesus Cristo, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.